Lucas 7, versículo 11 ao 17, diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. E ela era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinha. Amém? Irmãos, Naim, quero falar sobre essa viúva de Naim hoje. Essa história tem muitas coisas para nos ministrar. Naim, essa cidade em hebraico, significa bela, graciosa. Porém, essa cidade, nesse dia que a Bíblia relata essa história, não acordou tão bela e tão graciosa assim. Era uma cidade muito pequenininha. Então, ou seja, uma cidade que tudo que acontecia, todo mundo sabia. Sabe, cidade do interior, pequenininha? Todo mundo se conhece? Então, nesse dia, essa cidade acordou com uma notícia ruim. Pois o filho único dessa mulher, dessa viúva, não é fácil, essa mulher viúva que já tinha perdido tudo, já tinha perdido seu marido, agora tinha perdido seu único filho. E a cidade toda se comoveu e estava aí todos juntos fazendo esse velório. Diz que uma multidão acompanhava essa mulher nesse velório. Só que o que marca essa história, irmãos, é que Jesus tem um encontro com essa multidão, com esse velório, com essa mulher, e Deus muda o percurso dessa história. Deus muda o final. O final que era para ser o enterro. Como todo velório, o final é o enterro. Essa era a trajetória. Mas o Senhor entra e muda esse curso. Isso é impressionante que Jesus faz. Como o Senhor muda essa história pela sua preocupação com aquela viúva. E quando a gente fala de se preocupar com o outro, a gente não deixa de falar sobre o nosso mundo hoje. Nós vivemos hoje em um mundo capitalista, né? Quase aquela coisa, salve-se quem puder. As pessoas muitas vezes não se preocupam com aqueles que estão ao seu lado, com as necessidades do outro. Mas o Senhor nos ensina na sua palavra que nós temos que viver na contramão da mentalidade capitalista, amém? Na contramão, e entender e buscar os valores do reino do Senhor. E desse modo, Jesus nos mostra o quanto Ele é sensível e consola essa mulher fazendo algo maravilhoso. Por isso, irmãos, isso é os sinais do reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, é além de mudança de caráter, é além de restauração, é a esperança da dignidade do ser humano. Essa é a esperança do reino de Deus, esses são os valores do reino de Deus. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que ser esses agentes de transformação, de restauração da dignidade dos outros. A palavra de Deus fala que se manifestem os filhos de Deus. Que se manifestem os filhos de Deus. Eu e você precisamos se manifestar nesse mundo capitalista, onde as pessoas vivem no egoísmo, concentradas em si mesmo, em agradar o seu próprio eu, em viver pela sua própria vontade. Mas o reino de Deus, o valor é outro. É o valor de agradarmos a Deus, pegarmos os exemplos do nosso Senhor Jesus e seguir isso. E o exemplo de Jesus é amar a Deus e amar aquele que está à minha frente, ao meu lado, amém? Esses são os valores do reino de Deus. E eu queria falar com você 5 atitudes de Jesus nessa história. 5 atitudes que nós podemos aprender com Ele. A primeira, Jesus não se omitiu diante da aflição dessa viúva. Dessa viúva que a gente não sabe nem o nome, a Bíblia não fala nem o nome dela. Mas o Senhor não se omitiu.
mesmo não conhecendo e nem sabendo o nome dela, porque Jesus estava passando por aquela cidade. Mas ele não se omitiu. Irmãos, Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós não podemos se omitir, irmãos. Em meio a essa sociedade, em meio à correria do nosso dia a dia, você tem que trabalhar, você tem suas coisas para fazer, mas você não pode se omitir como um filho de Deus que precisa manifestar a luz de Cristo. Amém? Há uma grande expectativa no mundo para que os filhos de Deus sejam revelados a cada dia. Há uma expectativa para as pessoas que estão na sua volta, em verem e sentirem a presença de Deus que habita dentro de ti. Aleluias! Jesus não se omitiu. Segunda coisa, Jesus se sensibilizou. Que tipo de sensibilidade nós estamos tendo com as pessoas ao nosso redor? A palavra de Deus no versículo 13 diz que vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores, não chores. Jesus se compadeceu, olhou no olho dela. Você tem olhado nos olhos das pessoas? Você tem olhado e falado: não chore, eu estou aqui, irmão, vou orar por você, vou te ajudar. Você tem estendido a sua mão, se sensibilizado pelas pessoas? Nós, como cristãos, irmão, nunca fale para ninguém: irmão, só isso, esse é teu problema, irmão. Nunca fale isso para ninguém. Nunca fale: ah, irmão, tu não sabe os meus, se eu for contar o meu, tu tá chorando por isso? Irmão, não faça isso. Nós precisamos ser sensíveis com as pessoas, amém? Ouvir. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você precisa se alegrar, você precisa rir, mas você precisa chorar com os irmãos também. Abraçarmos, chorarmos uns com os outros. Essa é a diferença do reino do Senhor. Essa é a diferença que marca a sociedade. Somos nós. A terceira atitude de Jesus, irmãos, é que Ele a consolou. Diz que o Senhor consolou ela, o Senhor levou um consolo. O apóstolo Paulo escreve uma carta para um irmão em Cristo chamado Filemon. E o apóstolo Paulo fala nessa carta para ele, Filemon 1:7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O apóstolo Paulo relata que esse irmão Filemon era um exemplo de alguém que estava levando consolo para outros irmãos, que estava reanimando esses irmãos. Olha que exemplo. O apóstolo Paulo ressaltou isso na vida desse irmão Filemon em Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver em nós alguém que leva consolo. Que você tenha um aconchego espiritual para as pessoas, amém? Que você sirva de guarda-chuva, em nome de Jesus, orando, levando o consolo de Deus. A outra atitude que nós vemos de Jesus, a quarta atitude, é que Jesus tocou ali. Jesus tocou naquele morto e aquilo que estava morto tornou a vida. Jesus deu um toque abençoador. Irmãos, um toque do Filho de Deus tem que ser um toque abençoador. As suas mãos têm que abençoar. Onde você tocar tem que ser bênção. Tem que ser bênção. Tudo você tem que fazer por adoração e para a glória do Senhor. No seu serviço você tem que fazer tudo pela adoração ao Senhor, adorando a Deus, na sua casa, em tudo. Como se fosse para o Senhor, para a glória de Deus. Gênesis 39:3 diz: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Irmãos, você tem percebido que Deus está contigo? Você tem percebido que Deus está contigo? Fala para a pessoa do seu lado: Deus está contigo. Aleluias. Deus está contigo e te faz prosperar, irmãos, em nome de Jesus. Aonde você colocar os seus pés e você colocar mãos santas, vai abençoar em nome de Jesus. Deus vai prosperar. Aleluias. A quinta atitude de Jesus foi que Jesus libertou aquele jovem do cativeiro da morte
e o devolveu vivo à sua mãe. Jesus libertou aquele jovem da morte. Você é chamado por Deus para pregar a libertação do Senhor. Pregar aquilo que o Senhor pode fazer pelas pessoas. E o que o Senhor pode fazer é que o Senhor tira das trevas e leva para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Você é ungido por Ele. Isaías 61, versículo 1 e 2, fala a unção do ministério de Jesus. Lá fala que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. O Senhor te ungiu, irmãos, porque essa unção do ministério de Jesus passou para nós. Porque quando Jesus foi ao Pai, Ele falou: vocês farão obras maiores do que eu. Hoje, na unção do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor é ungida para levar libertação aos cativos, levar esperança, levar consolo, levar o toque de Deus. Aleluias! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha que transformação Deus fez nessa cidade. Por quê? Porque Jesus, Ele era um agente de milagre. Você também vai ser um agente de milagre, em nome de Jesus. Jesus entrou numa cidade em lágrimas, porque era uma cidade pequena, todos em lágrimas. Jesus entrou nessa cidade, Jesus se dirigiu a ela, e Jesus tornou essa cidade abençoada. Em nome de Jesus, você, irmãos, vai levar essa transformação por onde você passar também. Aqueles que estão em lágrimas ao teu lado vão sair sorrindo, alegres, porque você vai ter presença de Deus em nome de Jesus, para ministrar sobre essas pessoas. Você vai ter a presença de Deus, irmãos. Nós se enchemos dela aqui na igreja, na célula, não para ficar guardada comigo, não, mas para me transferir àqueles que estão ao meu redor, amém? Você precisa encher a sua taça e deixá-la transbordar de todos os lados. Todo mundo que passar perto de você vai ser cheio com essa presença maravilhosa do Senhor. É isso que Deus quer fazer. Agora eu quero falar para você. Nós aprendemos as atitudes de Jesus nessa história que nós precisamos ter. Agora eu quero falar o que nós aprendemos com a viúva no contexto dessa história. E com o contexto da história. Se você está do lado da viúva, ou seja, se você hoje está do lado da multidão que chora, Deus tem uma palavra para você também. Se você está do lado da viúva, ou seja, daquela que estava enterrando a sua alegria, a sua esperança, algo precioso, aquela viúva estava depositando a sua esperança ali. A sua esperança estava indo junto com aquele defunto. Ela estava ficando sem filho, sem alguém para cuidar da sua vida. O futuro dela talvez seria a mendicância ou a prostituição, porque ninguém iria cuidar dela. Ela estava enterrando tudo. O choro dela era um choro da alma, um choro profundo. Com certeza, né? Porque eu acho que não tem nenhum choro que se compare ao choro de uma mãe, né? Não tem, né? Estou vendo as mães falando, não tem. Um choro profundo. Ela estava com certeza abalada ali. Mas o que marca a vida daquela viúva é que Jesus encontrou ela naquele dia. Então, se você entrou aqui, você está do lado daquela multidão, você está como os que choram, irmão. Se você está como os que choram, Jesus está indo ao teu encontro hoje. Jesus está indo ao teu encontro hoje. Aleluias! A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã? O que vem pela manhã? Alegria! Alegria! Com certeza aquele foi o pior dia daquela viúva durante o dia, amanhã. Não sei que horário ela estava indo enterrar, mas aquilo eu acho que estava sendo o pior dia da vida dela. Mas depois seu filho ressuscitou, aquela foi a melhor noite da vida dela.
Com certeza naquela noite ela teve o melhor jantar da vida dela com seu filho. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor vai entrar aí na cidade do teu coração, na tua vida, e você vai ter os melhores dias. Aleluias! Você vai ter os melhores dias. Porque nós estamos no ano da bondade de Deus. E Deus é bom. E vai agir com o sobrenatural. Deus é maravilhoso, irmãos. Porque em nenhum momento dessa narrativa, dessa viúva, a gente vê ela orando e pedindo para Jesus ressuscitar o seu filho. Não aparece aqui na história escrito que ela orou, clamou, ressuscita meu filho. Não. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos dá uma resposta sobre isso. Lá diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Você não tem um sumo sacerdote, um Deus que não possa se compadecer de você. Jesus agiu nessa viúva, não porque Ele é todo poderoso, porque Ele tinha poder, mas Jesus agiu na vida dessa viúva, porque Ele agiu motivado de amor, de íntima compaixão. Jesus foi motivado pelo amor, aleluias. E o Senhor Jesus tem amor por você também. Ele te conhece pelo teu nome, e Ele age sobre a sua vida por íntima compaixão. O Espírito Santo de Deus intercede pela tua vida todos os dias. Intercede para você não vacilar. Intercede para, não, vai meu filho. O Espírito Santo fica intercedendo para você continuar firme. Para você não enterrar a sua esperança. Porque Jesus tem vida sobre você. Jesus tem vida. Sabe o que nós aprendemos? Que Jesus, Ele devolveu a alegria daquela mulher. Ele se compadeceu dela no momento de fraqueza, decepção, através do choro e daquelas lágrimas. Jesus se compadeceu, amém? Daquela oração em lágrimas. Já orou em lágrimas, irmãos? Já orou em lágrimas? Já? Pois eu vou te falar que você tem um Deus que decifra a oração em lágrimas. Aonde você conhece outro Deus que faz isso? Que decifra as tuas lágrimas. Pois é, irmãos, Jesus, Ele decifra lágrimas. Aquela mãe, ela não tinha palavras que caberiam para ela dizer algo para Jesus ou clamar. Ela só tinha lágrimas. Mas o Salmo 56:8 diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no odre, não estão elas no teu livro? Irmãos, Jesus pega as tuas lágrimas e põe em um odre. E sabe, essas lágrimas são orações que estão escritas no livro de Deus. Só Jesus tem o livro com as orações das tuas lágrimas. Está na mão do Senhor. Está na mão de Deus. E Ele opera milagres e maravilhas sobre a sua vida. Está tudo lá depositado e guardado. Não é lindo isso? Não é lindo demais o que nosso Deus faz? Como é lindo, irmãos. Quando eu vejo esse versículo, eu falo, que lindo, Senhor. Às vezes a gente não tem nem palavras na Tua presença, mas o Senhor está decifrando tudo a nossa adoração. O Senhor, Ele sabe que você o ama. O Senhor, Ele sabe e Ele recebe o teu amor, a tua adoração, tuas lágrimas, tua súplica. O Senhor recebe tudo diante dEle, aleluias. Glória a Deus. Jesus, Ele devolve a alegria para aquele coração tão angustiado e aflito. Jesus amou e fez por ela o que ninguém mais podia fazer. Essa é a ênfase de Jesus em relação ao choro da viúva. Que o Senhor traz conforto e ânimo sobre a vida dela. Então, se você está do lado da multidão que chora ali, junto com a viúva, está enterrando tudo, irmãos, hoje você vai desenterrar tudo em nome de Jesus. Você vai desenterrar tudo, tira da gaveta, porque o Senhor está trazendo conforto ao teu coração. Você vai sair daqui cheio de paz, amém? Cheio da presença de Deus. Faz assim comigo. Faz mais forte agora.
Você vai sair respirando em paz em nome de Jesus. Você vai sair respirando em paz em nome de Jesus. Que esse nó na tua garganta hoje seja desfeito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Glória a Deus. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, pode chorar. Cristão pode chorar? Pode chorar sim. Pode chorar, irmãos. E nós que somos, a gente chora na presença de Deus, a gente adora. Daqui a pouco tu chora e dá risada ao mesmo tempo, porque Deus é maravilhoso. Você chora e ri. Deus é bom. E ri, porque Deus é maravilhoso, irmãos. E Deus vai ao teu encontro. Nós temos muitos exemplos de pessoas que choraram e Deus ouviu o seu choro. Agar foi uma dessas pessoas. Agar, quando fugiu da casa de Abraão, quando Sara expulsou ela da casa de Abraão com seu filho, ela ficou vagueando num deserto. E quando a água do seu odre ali acabou, ela sentou ali no meio do deserto, colocou seu filho à distância e falou: eu não quero ver o menino morrer. Acabou a água, acabou minha esperança. E ela foi chorar. Deixou o menino lá e ficou chorando. E diz que o choro foi escutado. Gênesis 21:15 diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. O Senhor fala para você também: não temas, não temas, levanta, levanta. Irmão, você está parado num deserto aí, em nome de Jesus, Deus está te vendo aí no deserto, levanta, levanta, levanta. Quando Agar levantou, ela viu as águas, o Senhor mostrou águas ali. Água que não acabava mais, que ela podia beber de sobra. E ela não estava vendo isso no momento de desespero. Às vezes no momento do desespero você não está vendo nada. Não está vendo nada acontecer. Mas receba a palavra de Deus na sua vida para você levantar. Para você tomar uma atitude, para você ficar de pé e ver água no meio do deserto. Aleluias, porque Deus manda oásis para os seus filhos, viu? Deus manda água no meio do deserto em nome de Jesus. Agar foi consolada lá no deserto. Maria Madalena estava sozinha, abandonada ali, de frente para o sepulcro. O corpo de Jesus não estava ali. E ela estava ali chorando. E aí Jesus fala para ela: mulher, por que choras? E ela responde: levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. E disse-lhe Jesus: Maria, Maria. E ela viu e reconheceu a voz do mestre e falou: mestre. Então, se você está em frente ao sepulcro também, onde você está, Deus fala para você: Maria, José, meu querido, eu estou aqui, você não está sozinho. O que Jesus estava querendo dizer ali para Maria Madalena é: você não está sozinha. Por que você está chorando? Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Ana também chorou. Ana foi ao templo e chorou ali amargamente a sua dor. E em 1 Samuel diz que ela chorou com amargura de alma e orou e chorou abundantemente. Chorou. Não tinha palavras para Ana decifrar a sua dor. Então ela chorou toda a sua amargura diante de Deus. E respondeu Eli para ela: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizeste. E o Senhor concedeu. E o Senhor concedeu a oração de Ana. 1 ano depois, a sua vida estava transformada pelo poder de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, se você chora hoje aqui no templo, se você chora na sua casa, se você chora na rua, o Senhor fala: hoje você vai embora em paz, porque eu já ouvi a tua oração. Eu já ouvi a tua oração. Jesus já escutou, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluias. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o importante é não perder a fé. Amém?
Você não pode perder a sua fé na caminhada com Cristo. Não apague a sua fé, não sepulte a tua fé. Deus, Ele chega na hora certa. O tempo oportuno de Deus vai chegar, amém? A palavra de Deus, na tradução no hebraico, tem duas traduções para tempo. A palavra de Deus fala sobre o tempo cronológico, que é o tempo que nós vivemos, de hora, de relógio, que as coisas passam, que nós temos horário para tudo. Mas a palavra de Deus fala sobre o tempo kairos, que significa o tempo oportuno. E o tempo oportuno pertence a Deus, que é o tempo oportuno de Deus agir na sua vida. E Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. O tempo oportuno pertence a Deus, amém? Você está vivendo aí no cronos, no cronológico, na sua correria, no seu dia a dia. Mas o kairós de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. O kairós de Deus vai chegar. Não se desespera, não. Não foge daqui, não. Não foge da tua posição. Não larga tudo, não. Espera o kairós de Deus derramar sobre a sua vida e vai ser abundante. Vai ser abundante, porque Deus, Ele age pelo amor, amém? Como nós falamos aqui, Deus age pelo amor. O amor de Deus vai chegar sobre a sua vida assim. Ele se compadece de ti, meu irmão, Ele se compadece de ti. Ele sabe tudo aquilo que você está passando em nome de Jesus. E como diz Romanos, o Senhor traz à existência as coisas que não existem. Deus traz à existência. Há coisas que só Deus pode fazer por nós, não é? Não é? Se é só Deus que pode fazer, para que você fica desesperado? Para que você põe a sua mão? Naquele caso da viúva, era só Deus, irmãos. Ninguém mais poderia fazer algo pelaquela mulher. Só Deus. E naquele encontro Jesus fez. Se há coisa na sua vida que é só Deus, irmãos, se encontre com Jesus. Se encontre com o Mestre, porque Ele pode fazer o sobrenatural. Ele pode fazer o sobrenatural. Eu não sei se naquele momento que aquele menino foi ressuscitado, aquela multidão que estava com ela, não sei se eles saíram correndo, de medo, de pavor, desesperado. Não sei, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala algo que aconteceu com aquela multidão. A palavra de Deus diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, amém? Irmãos, o que Deus vai fazer nessa igreja, sobre as nossas vidas, todos nós vamos ficar cheios de Deus, de temor, e juntos glorificaremos o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor todos juntos, unidos, porque Deus é bom, e a bondade do Senhor está sobre nós. Vai te alcançar na tua caminhada, vai te alcançar onde você estiver, vai alcançar tudo aquilo que está torto aí na tua vida, vai reajustar em nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus, você crê nesse poder de Deus? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, aleluias! Dá um glória aí! Irmãos, é hoje que Deus quer nos encontrar, que Ele quer encontrar com você. É hoje que Deus quer trazer vida para aquilo que estiver morto na sua vida. É hoje que Deus quer que sejamos como Jesus, onde multidões e discípulos o seguiam por causa da vida. As pessoas precisam te seguir porque você tem vida de Cristo para dar. Porque você não é mais uma criatura nessa terra, mas você é um filho de Deus, que manifesta a presença de Deus. É hoje que Deus quer restaurar a unção profética na sua vida também. Para você ser um agente de milagre. Para você ser um ministro de Deus. É hoje que Deus quer suprir a sua vida em todas as áreas. Aquilo que está sem esperança, aquilo que está enterrado. Deixa Deus suprir a sua vida. Deixa Ele ser o centro, deixa Ele ser tudo. É hoje que Deus quer compartilhar da vida dEle com você. Da vida dEle com você. É hoje que o Senhor quer te ungir e derramar mais da presença do Espírito Santo sobre a sua vida.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Porque Ele faz o sobrenatural pela sua graça, não por merecimento nosso, mas pela graça que habita no coração do nosso Deus, que é o favor imerecido que nós recebemos. E essa graça está aqui para te encher. O Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para ir ao teu encontro, amém? Para ir ao teu encontro. Se você entendeu essa palavra, você quer receber oração em nome de Jesus. Se você quer falar para o Senhor, Senhor, venha ao meu encontro hoje. Se você precisa ser cheio de Deus para ser esse agente de transformação. Ou se você está como os que choram, o Senhor vai trazer consolo no teu coração. Vem aqui que nós vamos orar pela tua vida. Nós queremos ministrar no teu coração a unção do Espírito Santo de consolo, de paz sobre a sua vida, para que você saia diferente deste lugar em nome de Jesus. O Senhor vai derramar alegria ao seu coração. O Senhor vai derramar unção para você ser um ministro de Deus, cheio do Senhor, aonde Ele te colocou. Onde Ele te colocou, Ele vai te capacitar. A capacitação vem do Mestre, amém? Em nome de Jesus, e Ele está aqui. E quer derramar um óleo precioso sobre a sua vida, aleluias. Vou chamar os pastores para vir orar aqui, em nome de Jesus. Os supervisores, líderes de célula, aleluias. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos,
ressuscita. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, derrama da tua alegria a cada coração aqui. Senhor, que as lágrimas sejam enxugadas pelo Senhor. Ó Deus, tira, Senhor, vidas de meio ao deserto, de sepulcro, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, trazendo o teu consolo, a tua paz, a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Traz essa ação sobrenatural, que amanhã a resposta do Senhor chegue sobre muitas vidas aqui. As boas notícias cheguem, Senhor, que eles ouçam a voz de Deus bradando, dizendo: não temas. Aleluias, muda a história, Senhor. Tu, Senhor, é o Deus que muda o percurso de todas as coisas. Muda o percurso de muitas vidas aqui, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada coração, e eu creio no poder de Deus derramado sobre eles, Senhor. Que seja, Deus, em nome de Jesus, dias diferentes, meses diferentes. Ó Deus, que eles comecem a olhar o sobrenatural de Deus acontecendo por todos os lados, em nome de Jesus. Enche vidas aqui para serem agentes de transformação, levarem o milagre de Deus aonde colocarem as mãos ungidas, cheias da presença de Deus. Prospera, Senhor, aonde, Senhor, os teus filhos estiverem estabelecidos, aonde a tua igreja está, que ali a presença de Deus habite, entre, e no lugar de pessoas ao nosso lado chorando, possamos ter pessoas rindo, pessoas glorificando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser a manifestação dos filhos de Deus nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Aleluias.